Vamos lá, galera. Boa noite a todos. Pessoal, na última aula aí a gente parou sobre falsos rompimentos, correto? E eu falei para vocês do seguinte cenário, na última aula. A gente finalizou falando desse cenário aí, quando o mercado ele está lateral, correto, pessoal? Quando a gente tem um mercado lateral trabalhando nas extremidades, e caso ele deixe uma espécie de um pullback próximo ao topo, se a média móvel de 20 períodos não acompanhar, eu não entro, tá, galera? Então, sobre o pullback de pré-rompimento, galera, que é um dos pullbacks que nós vamos ver agora, e já salientando aqui e utilizando como esse exemplo para a gente poder analisar no seguinte contexto, se eu tenho um ativo, ó, lembrando, pessoal, eu não gosto de operar rompimento de lateralidade ou rompimento de uma congestão, tá? Mas caso, porventura, pessoal, eu vá operar uma região lateral, uma região de topo, uma região de suporte, correto? E essa região está lateral, e óbvio, tá, galera? A média de 9 de 20 vai ficar costurando o preço, conforme a gente tem no exemplo anterior aqui da média móvel de 20. Se essa perna que parte do suporte chega até a região de topo esticada e deixa um pullback curto, eu não entro, tá? Daniel, qual seria um cenário, mais ou menos, que tu abriria uma exceção para um pullback de pré-rompimento? Uma perna que não vem esticada dessa forma. A partir do momento que o preço vem fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Mas aí eu tenho que ter, galera, o quê? Na região de topo, o pullback de pré-rompimento, tá? Só que esse pullback de pré-rompimento, galera, eu tenho que ter a média móvel de 20 períodos acompanhando o rompimento. Beleza? Na verdade, ela estaria assim, ó. E também, nesse pullback de pré-rompimento, eu tenho que ter uma barra gatilho, tá, pessoal? E essa ancoragem na média móvel de 20. Agora, olha a diferença. Eu tenho aqui no primeiro exemplo uma perna que parte do suporte esticada até o topo e deixa um pullback raso, correto? Agora, se eu for abrir a sessão para um pré-rompimento em topo ou fundo, que seja com topos e fundos ascendentes, tá, galera? Movimento que venha corrigindo e impulsionando. Beleza? Por que está falando isso, Daniel? Porque a gente vai ver, tá, alguns exemplos de pullbacks, galera, de pré-rompimento, pós-rompimento e o pullback complexo, tá, galera? Então, o primeiro pullback que nós vamos falar hoje é o pullback de pré-rompimento, tá, pessoal? Temos três tipos de pullbacks principais. E o pullback de pré-rompimento, ele funciona da seguinte forma, galera. Temos aí uma onda 1, uma onda 2 e inicia uma onda 3, correto? Só que, galera, essa iniciação da onda 3 passa a ter uma pequena acumulação na região de topo, correto? Uma pequena acumulação na região de topo. Não, Rodrigo, não tivemos essa aula, não. Já tivemos essa aula, galera? Não, né? Só se foi aquela que eu mandei para vocês no privado, tá bom? Mandei lá uma aulinha no privado para vocês. Beleza? Então, esse é o pullback de pré-rompimento, tá, galera? Se inicia, ó, parte da retração, 50%, 61%, ou alguma nova impulsão, preço chega até o topo, começa a acumular, certo? E nessa acumulação, ele vai armar um novo micro pivô de alta, beleza? Um novo micro pivô de alta. E esse novo micro pivô de alta vai ativar o rompimento da máxima do topo anterior prévio, tá? Nesse caso, efetuamos a entrada na superação da máxima, stop da mínima, tá?
É ideal, galera, operar um pré-rompimento, se possível, grande parte das vezes, em um mercado que não esteja lateral, tá? O que a gente pode ver é que por mais que seja uma compra em topo anterior, esse mercado ele veio de um movimento expansivo, certo? Não necessariamente seria uma lateralidade anteriormente, tá? Então, ressalto aí a importância desse detalhe para vocês. Agora, o próximo pullback que nós iremos estudar, galera, é o pullback de pós-rompimento, tá? O pullback de pós-rompimento, galera, também conhecido como a troca de polaridade, né? Vejo que muitos de vocês perguntam, o que é troca de polaridade? Qual é a diferença de um pullback de pré-rompimento? Perdão, de pós-rompimento e troca de polaridade? Acaba que é a mesma coisa, tá, pessoal? Acaba que é a mesma coisa. Uma troca de polaridade é um pullback de pós-rompimento e um pullback de pós-rompimento é uma troca de polaridade. Então, como é que funciona, galera? Tem uma impulsão, corrige, e nessa que corrige, galera, faz um pré-rompimento. Ou ele dá uma parada no topo, beleza? E aí temos um rompimento, correto? Só que toda essa movimentação é uma onda 3, ó. Só que temos uma nova correção, e essa nova correção se dá através de um pós-rompimento. O que seria o pós-rompimento, galera? Após o rompimento de uma região de topo ou fundo, resistência, suporte, rompeu, nós ficamos de olho na volta, galera. Por quê? Nós marcamos essa região de topo como uma região de troca de polaridade, certo? O que seria uma troca de polaridade, galera? Alguém sabe me definir aí, galera, o que seria a definição de troca de polaridade? Por que esse nome troca de polaridade? Alguém no chat, no microfone, pode falar? O que seria exatamente, Pedro? Temos uma resistência, correto? Região de topo é uma resistência. Então, a partir do momento que o preço rompe, na hora que ele volta, se é uma parte inferior da ponta compradora, volta para um suporte, correto? Então, por isso que o nome é troca de polaridade. Uma resistência passa a virar um suporte. E esse é um tipo de pullback, galera, que é muito legal, tá? Ele é muito válido, muito assertivo, muito seguro para quem é mais conservador, para quem quer fazer só os trades ali menos arriscados no dia. É o tipo de pullback ideal, tá, galera, para se operar. Beleza? Esse é o pullback de pós-rompimento, também conhecido como troca de polaridade. Daniel, troca de polaridade só entra 5 que a gente vê ali na operação que a gente vai fazer? Posso utilizar isso também como uma forma de analisar o macro? Posso utilizar uma troca de polaridade como uma confluência macro? Pode, cara. Super válido, tá? Super válido você não vender ou comprar contra uma troca de polaridade, um tempo gráfico maior, por exemplo, intradiário, intra-60. Então, ele é aplicado tanto para o tempo gráfico de 5, 15, 60, quanto o tempo gráfico diário, semanal e mensal, tá? Então, a troca de polaridade é algo que eu respeito bastante, cara, em qualquer ativo, qualquer tempo gráfico. Beleza? O próximo pullback, galera, é o pullback complexo, ou uma correção complexa. É um pullback que geralmente atinge todas as retrações, tá? Que não confirma a reversão, certo? E define a tendência principal, que é a média móvel de 50 períodos, tá? É aquele pullback, galera, que ativo entrega uma primeira onda expansiva, impulsionou para cima. Só que ele vai corrigindo, chama para compra, estopa o cara. Corrige, chama para compra, estopa o cara. Então, como é que seria mais ou menos, galera, o pullback complexo? Temos aqui, ó, movimento de expansão, correto? Só que desse movimento de expansão tem o FIBO, correto? Deixa eu fazer um desenho um pouco maior. Tem movimento expansivo. Dentro desse movimento, posso pegar FIBO, traçar FIBO, tem as retrações dentro desse movimento, 38,2%, 50%, 61,8%. E aqui eu tenho o fundo, correto, galera? Só que o que acontece com o pullback complexo, galera? Quantas das vezes, pessoal, não teve um primeiro movimento no dia, certo? Médias alinhadas, 9,
média de 20, tudo bonitinho ali, perfeitinho, né, galera? Pô, contexto bacana. E aí o que acontece, galera? O mercado começa a fazer a seguinte questão: corrige, né? É o que a gente quer, correção, correto? Só que ele chega em 38,2, que é o primeiro nível de retração, deixa o primeiro gatilho, comprador. O que que você faz? Você bate ponto, stop na mínima, ancorado pela média móvel de 9, bonitinho, papapá. E o que que ele faz logo após? Vai, ó, e te estopa, cara, volta na tua cara, correto? Posteriormente, chega na retração de 50 e média móvel de 20 períodos. Deixa um novo gatilho comprador. O que que você faz? É compra, não é? Compra, stop na mínima. O que que ele faz posteriormente? RAW, te stop de novo. E aí vai aonde? 61,8. E chega até mesmo ó, a romper o 61. Só que, galera, o pullback complexo, ele tem uma característica bem interessante, que ele visa, em grande parte das vezes, buscar a média móvel de 50 períodos. Fica um pouco mais abaixo. Acaba que ele atinge todos os níveis de retrações, tá? Tem vezes que deixa pullback em 38,2, 50%. Automaticamente podemos falar da média móvel de 9 períodos, média móvel de 20, correto? Vai lá, chama para compra, te estopa de novo, vai no 61, rompe o 61, vai para a média móvel de 50, e aí sim, certo? Ele entrega o movimento de alta, beleza? Aí sim ele entrega o movimento de alta. É um pullback, galera, que provavelmente até ele entregar esse novo movimento de alta, você já vai ter levado um, dois, até mesmo os três stops ali nessa região, tá? Então, por isso que a gente denomina ele de pullback complexo, que por mais que ele fale em 38,2, 50% e nas médias de curto prazo, não é porque ele está falhando ali que ele deixa de ser uma possibilidade ou até mesmo ou até mesmo a média móvel de 50, ela gera a descaracterização do movimento de alta, tá? Então, o pullback complexo, ele geralmente ocorre em dias complexos, como já diz o nome, né? É aquele dia ali, cara, que o mercado vai sugar a tua alma, vai ter que se esforçar muito, ser bem disciplinado e, pô, tu já tentou várias vezes e o mercado não foi, quando tu já tá no teu stop loss do dia, o mercado vai e desenvolve. Tem isso também, tá, pessoal? Tem dia que o mercado está bem volátil, beleza? Tem também, essa é uma das formatações do pullback complexo. Outra formatação, galera, é aquela que o mercado, ele entrega, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo que eu desenhei. Vamos dar um, dois, três. E aí, galera, o mercado começa a ficar nessa região de troca de polaridade, ó, região de máxima, né? Digamos que o mercado ele chegou a 1,5. Só que ele não rompe 1% de baixo, 1% de alta, perdão. Ele fica aqui, ó, na região de máxima. Então, esse pullback complexo é aquele que geralmente dura pela tarde. Ficaria a tarde toda. Pá, pá, fica lateral, fica umas 3 horas, galera. Só que nessa movimentação, segue ancorado pelas médias, de 9, de 20, e chama muita gente, galera, para compra anteriormente, e só vai desenvolver lá para as 3, 4 horas da tarde, tá? Então é aquele pullback que pode durar o dia todo, tá? Também é um pullback complexo. Então temos uma formatação após uma primeira onda do pullback complexo, que vai na média móvel de 50, deixa também ó, armadilhas, posso dizer assim, né? Aquele dia complexo. E tem também aqueles que vão entregar 3 ondas e a quarta onda vai ser o pullback complexo todo pela tarde e segue ancorado pelas médias. Um exemplo, por exemplo, galera, o índice, eu acho aqui, ó, bora ver, o dia que ele fez isso. O que que eu posso considerar um pullback complexo aqui no índice? Vamos lá, vamos ver se eu acho um pregão que ele fez um pullback complexo. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha, galera, um pullback complexo no mini índice nos últimos pregões. Tem um que eu até. Pronto, tá aqui, galera. Isso é um pullback complexo, tá?
Um exemplo clássico, dia 17 de maio. O que eu tenho aqui? Uma primeira onda expansiva. Olha só. Quem não pegou aqui, galera, quem não pegou esse movimento de alta, ó, tentou pegar onde? Esse, olha, barra de retomada, certo? Onde é que ele foi entregar o movimento, galera? Só depois, ó, tá? Até entregar o movimento, ou o cara já estopou, não pegou o primeiro movimento, correto? Ou ele vai pegar depois, mas, cara, o preço vai ficar bem devagar, né, galera? Aquele tipo de operação que se o cara considera até mesmo abortar, correto? Então, o pullback complexo, galera, é literalmente um dia bem difícil ali, tá, galera? Aquele dia que o mercado tá bem a risco, você tem que entender que faz parte também, tá? Mas nesse tipo de cenário, o importante, galera, é você acreditar no cenário, tá? É você acreditar na continuação de alta, deixar o stop técnico, não mover o stop, mesmo que ele passe por correções e fique lateral um bom tempo. Já teve dia, pessoal, que eu fiquei posicionado 4 horas em um trade, 5 horas, tá? Peguei ali 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, ou foi 9, 3, 4 horas da tarde. A galera que me acompanha aí, que está na sala pela tarde, um pouco mais antiga, tá de prova. Já teve trade que a gente foi 3, 4 horas posicionado em um ativo, tá? Aqui, por exemplo, galera, ó, por exemplo, esse tipo de cenário do índice, ó, no dia 2 de junho. Se entregasse um novo movimento expansivo de alta, poderia considerar um pullback complexo, tá? Por quê? Porque anteriormente de entregar esse movimento, ó, chamou muita gente para compra, só que não desenvolveu. Beleza? É aquele pullback ó, que fica acumulando, aí vai, faz topos e fundos descendentes. Tem hora que a galera pensa em reversão e o mercado vai e entrega. Esse seria um exemplo mais ou menos pela tarde aí. Beleza? E a gente vai falar hoje também, pessoal, sobre a média móvel de 250, 29 períodos, tá? Vamos dar uma introdução aí sobre as médias. Olha só, galera, esse aqui também é um pullback complexo, tá? Dia 7 de junho, pullback complexo, né? Olha onde o mercado entregou o movimento aí, pessoal. 2h25 da tarde. Entregou aí 1.000 pontos para cima, tá? Mas olha só, ativo abriu, gap de alta, derivou, mas continua em alta. Começou a demonstrar, né, galera, possibilidade de uma reversão, uma correção mais profunda, mas na verdade só foi buscar, ó, retração desse movimento, pessoal. 38,2, tá? E continua em alta. Então, o pullback complexo, muitas das vezes ele vai chamar você a ter um pensamento de reversão, de que aquele movimento acabou, fazer característica de topos e fundos menores, mas enquanto tiver as retrações, galera, ainda há a possibilidade da continuação de alta, tá? Ainda há a possibilidade da continuação de alta. Beleza? Então, o que a gente pode ver aqui também, galera, sobre o pullback complexo, característica das médias móveis, tá? Principalmente média móvel de 50 períodos. A gente vai já dar uma introduzida aí e eu vou mostrar alguns aspectos para vocês, tá? Mas aqui, ó, eu tenho dois exemplos de um pullback de pré-rompimento. Primeiro, galera, gráfico de 5 minutos. Exemplo de pullback oculto visto apenas em um tempo gráfico menor, muito comum. No caso da direita, tá, galera? No caso da esquerda, eu tenho aqui, ó, uma falha de fundo, gráfico de 5 minutos, correto? Tem uma falha de fundo, pregão, ó, 9 horas da manhã, passa a ficar lateral, certo? Iguala aí topos e fundos. Aqui eu tenho, galera, uma falha de fundo, Bull 180, correto? Quando é que eu vou comprar em um pullback de pré-rompimento desse, galera? Primeiro, se eu não peguei no suporte, certo? Se esse suporte tiver fortes confluências, lá é meu ponto de decisão. Agora, se eu não peguei lá, galera, e eu vejo que tem contexto e eu caracterizo isso como um fundo ascendente, uma barra de retomada, aqui pode ser o meu ponto de decisão
baseado tanto em um pullback de pré-rompimento dessa máxima anterior, quanto um micro pivô, que eu sei que é operável, tá? Então, eu posso pegar um micro pivô, acreditando no cenário anterior, talvez tivesse confluência com o macro, e pegaria nesse gatilho um stop nessa mínima. Pullback de pré-rompimento, tá, galera? Pullback de pré-rompimento. O outro exemplo, galera, é o pullback no gráfico de 2 minutos, que é muito comum, tá? É muito comum a gente ver pelo gráfico de 2 minutos pullbacks pré-rompimento. Inclusive, hoje eu peguei um no índice, vou já mostrar para vocês. Então, aqui a gente vê o mercado ó, parando, segurando agora pela parte da tarde, ó. E aí ele vai e rompe essa região de topo anterior. Rompe essa região de topo anterior. E o que acontece, galera? O mercado entrega um pullback oculto, né? Um pullback de pré-rompimento no Intra 2. Onde é que se daria a compra? Na superação dessa máxima, micro pivôzinho de alta, a gente sabe que é operável, ou na superação da barra gatilho do Intra 2 minutos, tá? Hoje eu fiz um trade na sala, galera, no mini índice, e eu não consegui pegar a filtragem, galera, no 61,8 do dia, tá? Não consegui pegar essa filtragem, tá, galera? Deixou um gatilho, deixou um PFR bem legal no Intra 2, ó, hoje o índice. Seria mais ou menos, seriam duas oportunidades hoje no índice. Tanto essa compra, quanto essa compra mais acima. Dois PFRs, galera, bem legal, tá? Uma barra de retomada e o PFR mais aqui acima, tá? Só que esse é acompanhado de um belo volume. Pô, Daniel, mas não consegui pegar esse gatilho, cara. Digamos aí que eu estava ocupado na hora, tive que ir no banheiro, pô, me ligaram, ou realmente eu não estava confiante nesse cenário, mas o mercado depois vai e ele demonstra características para a continuação de alta, tanto no cenário macro, devendo o alvo mais acima, que foi esse alvo que a gente trabalhou ó, no Intra 60 hoje no índice, que ele tinha para cravar aí, galera, peraí. De novo profit assim, galera. Tá horrível. Vou desinstalar isso aqui, cara. Tá doido. Ó, eu clico aqui, pessoal, para tirar e ele continua. Agora foi, ó. Então vamos lá. Gráfico de 60 minutos, galera. O índice tinha um alvo para cumprir aqui, galera. Dessa perna de alta, ó. Olha só. Primeiro alvo cravado lá acima, tá? Então, o gatilho que ele deixou foi mais ou menos aqui abaixo dessa região. Beleza? Mais ou menos abaixo. Então, ele tinha um alvo para cumprir e também tinha a retração de 61,8 para testar lá, desse movimento macro de baixo. Olha onde ele foi testar, galera. Retração de 61,8. Além disso, conforme a gente falou, eu falei para vocês que a troca de polaridade ela pode ser interpretada como uma região de confluência. Eu posso ver uma região de troca de polaridade e topo anterior. Cara, é complicado, velho. Vocês acreditam que tem aluno me ligando agora? Deixa eu rejeitar aqui, galera. Eu pedi um cheque. Meu Deus do céu, cara. Os caras são folgados. Os caras me ligam, velho. Os caras compram a sala e ficam me ligando para pôr no grupo e querem que eu ponha no grupo na hora. Enfim, perdi até a linha de raciocínio aqui. Vou até desligar. É que tá no computador meu Telegram aqui, galera. Enfim. Ó, saiu até do gráfico aqui, cara. Meu amigo. Tirou o foco aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, o índice tinha hoje para cravar a retração de 61,8 e troca de polaridade também, tá, galera? Então, ele armou um cenário de regressão à média em, olha só, regressão à média no gráfico de 15 minutos, na verdade, ó. Olha a regressão à média que ele fez, galera. Abriu o primeiro movimento expansivo de alta, correto? E regrediu a média móvel de 9 períodos. O gatilho foi exatamente nessa região. Ah, Daniel, digamos aí que eu não consegui pegar naquela região, cara. Estava ocupado, distraído. O que que eu faço? Galera, olha o gatilho que eu peguei hoje na sala. Se eu falar para vocês que eu comprei
essa superação, um stop nessa mínima, faz sentido para vocês? Ah, Daniel, Pablito? Não, não é o Pablito, galera. Deixou o pavio superior, já não consideramos que uma barra de ignição convicção, certo? Mas tinha contexto de continuação, ó. Olha o alvo no 61,8 mais acima, olha o alvo da perna expansiva de alta lá do gráfico de 60 minutos, e foi onde ele parou hoje. Tinha contexto, correto? Agora, pô, se eu não peguei mais abaixo, onde é que eu posso pegar aqui, galera? Nessa região, correto? Olha só, galera, intra 2 minutos, pullback de pré-rompimento de máxima, pullback oculto. Isso é um pullback de pré-rompimento, galera. Isso é um pullback oculto, tá? Olha, eu comprei exatamente aqui, galera, essa superação, stop na mínima, tá? O que nós temos aqui, galera, conforme nós estudamos ao decorrer do tempo? Micropivô, tá? Então, isso é um pullback de pré-rompimento que muitas vezes a gente só consegue localizar no gráfico de 2 minutos. Então, foi uma compra estratégica? Foi, tá? Pagou aí, galera, lá até o alvo, mais de 500 pontos. Beleza? Mais de 500 pontos, galera. Então, esse é um exemplo de pullback de pré-rompimento. Fiz hoje na sala. E também dá para você pegar ele em várias ocasiões, tá, galera? É muito comum o pullback de pré-rompimento. Então, seguindo aí os slides aqui, galera, e a analogia de pullbacks, só configurar de novo aqui, pronto. Temos esses exemplos também, ó, tá? No caso aqui eu tenho um gráfico de 2. Esse exemplo fica muito parecido com a filtragem que eu busquei hoje, tá? Aqui eu tenho um gráfico de 2 minutos do índice, galera. Tem uma barra de força. Posteriormente, ó, deixa um Tô pullback. mostrando os slides, viu, irmão? Os slides? Ah, agora foi, né? Beleza. Agora foi, agora foi. Então aqui, galera, muito parecido, tá? Pelo gráfico de 2 minutos. Então, se vocês veem que o mercado está partindo de uma região importante e vocês perderam um time de entrada que foi ali próximo às retrações, em convergência, no caso de uma lateralidade partindo de um suporte ou partindo de uma resistência, dá para pegar uma filtragem depois, tá, galera? Através desses pullbacks no intra-2, pullback de pré-rompimento. Então, gráfico de 2 minutos. É muito legal para buscar os pullbacks ocultos e também é muito legal para buscar gatilhos de entrada, tá? Em contexto. Beleza? Outro tipo de pullback, galera, é o pullback plano, tá? É aquele tipo de cenário que o mercado entrega uma primeira barra expansiva de alta e posteriormente ele acumula de forma lateral, barras laterais, tá? É uma perna de alta ou baixa e o mercado entra em um ciclo de briga de 3 a 4 candles. É uma correção plana para seguir tendência. É simples. Não é perfeito, pessoal. Pode ter pavio inferior ou pavio superior, tá? E os pavios podem ser maiores, pavis. Ele é parecido com um Power Breakout, mas não é um Power Breakout, tá, pessoal? Por quê? Porque é um tipo de pullback que não tem uma quantidade de barras comparada ao Power Breakout. O Power Breakout, galera, ele tem no mínimo 9 a 12 barras, tá? Já o pullback plano é umas 3, 4 barras de formas laterais. Esse pullback plano só volta até 38,2, né? No caso, nem volta às vezes, Elton. Fica ali do ladinho da barra de força, cara. Mas em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Mas na maioria das vezes, cara, ele fica do ladinho ali, ó. Entregou uma barra elefante, uma barra de ignição, fica lateralizando do lado. 3, 4 barras. E aí superou a máxima, cara. Você compra. Inclusive, hoje, eu tinha visto um pullback plano. Vou até abrir a Black Arrow aqui para mostrar para vocês. Em uma ação americana, se eu não me engano, foi a Apple. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aparecendo um gráfico para vocês aí, galera? Agora saiu, né? Vamos lá.
ver se eu acho aqui, pessoal. Eu tinha mostrado de manhã para a galera o exemplo do pullback plano. Aqui tem o Nasdaq, vamos pôr a Apple. Foi no início do pregão de hoje. Não foi a Apple. Vamos ver o Google. Também não foi o Google. Estava vendo mais ações americanas hoje pela manhã, pessoal. Ó, aqui, ó, na Tesla, se continuasse em alta, eu poderia caracterizar isso aqui como um pullback plano, tá? Eu poderia caracterizar isso aqui como um pullback plano. Se esse contexto, pessoal, seguisse em alta, é um pullback plano pelo Intra 15, tá? O Intra 15 eu tenho 3 barras de formas laterais, correto? Olha só, seria um pullback plano isso aqui, galera, após a abertura do pregão. Ó. Então, a entrada aqui seria onde? Nessa superação com stop na mínima. E o mercado seguiria em alta. Não sei se foi a Tesla que eu mostrei hoje. Se eu não me engano, foi. Vamos ver NVIDIA. Também não. Microsoft. Também não. E vou já trazer... Galera, as ações americanas é muito legal fazer estudo, tá? Muito, muito legal fazer estudo, pessoal. Pô, tava vendo de manhã. Até, eu acho que foi a Tesla mesmo, pessoal. Foi a Tesla mesmo. Ó. Foi isso mesmo. Pullback plano aqui, tá, galera? Isso é um pullback plano. Acumula, deixa para vir inferior, superior, mas se mantém nessa região. A entrada está no rompimento da máxima. Compra, o stop nessa mínima, ou quem quiser deixar mais técnico aqui abaixo, você compra. Qual é o problema desse contexto aqui, galera? Que o gap foi muito amplo, né? Na Tesla hoje. Então, gap amplo, o que o mercado tende a fazer, pessoal? Quando temos um gap amplo? Corrigir. Correto? Corrigir. Então, aqui em Tesla, cara, aqui em Tesla, ó, fui buscar o quê, ó? 61,8, tá? 61,8. Mas esse seria um exemplo de pullback plano, tá, pessoal? Vou minimizar aqui. Aqui eu deixei o exemplo da troca de polaridade, que é o mesmo contexto aí do pullback de pós-rompimento, beleza? Vou deixar aí no conteúdo para vocês. Aqui eu tenho exemplos de pullbacks ocultos e já trago a importância da alternância do tempo gráfico de 5 minutos com o tempo gráfico de 2 minutos. Correto, pessoal? A importância da alternância dos tempos gráficos não se dá apenas por saber contextos macros em gráficos menores ou maiores, certo? Posicionamento de médias ou figuras gráficas. Também podemos observar de forma bem eficaz pullbacks ocultos. No meu operacional, o tempo gráfico principal que eu utilizo é o tempo gráfico de 5 minutos, certo? Também utilizo o gráfico de 2 minutos para ajustes finos. Isso é algo muito legal. Tanto para a condução do trade, galera, ajustes finos, tá? Entrei numa operação. Como é que eu vou conduzir essa operação? Por inflexão. A gente vai estudar posteriormente aí médias móveis. Vou falar isso para vocês. Outra forma que eu utilizo o gráfico de 2 minutos, buscar gatilhos ocultos, tá? E posteriormente também buscar os pullbacks ocultos. Então aqui, ó, no próximo exemplo, e aqui eu tenho 3 coisas, galera. Eu tenho tanto o ajuste fino, nesse exemplo do dólar que eu vou mostrar para vocês, quanto gatilhos ocultos, quanto pullbacks ocultos, tá? Então, nesse pregão do dólar, eu tenho o seguinte cenário. Dólar abre, barra de força, forma um topo. O que ele faz? Ó, joga no suporte. Daí temos uma volta em V. Correto? Só que, galera, o dólar vem e corrige novamente esse movimento de alta. Para bem próximo ó, de 61,8.
76,40, que é a região deixou um fundo ascendente, e aí volta aonde, galera? Para o topo novamente. Correto? Só que, galera, pelo gráfico de 5 minutos, eu vejo aqui apenas uma barra de retomada, correto? Nesse caso, o que eu falaria? Pô, eu vou comprar essa barra de retomada. Será se é saudável? O movimento já veio aí de um movimento de altas? Será que tem que deixar uma nova correção? Agora, se eu for para o gráfico de 2 minutos e observar essa região, eu tenho uma primeira correção, ó, mesmo ativo, corrige, ó, galera, e olha o PFR que deixa, junto com o fundo ascendente pelo intra 2. Então, olha como a tua antecipação se daria exatamente nesse ponto. Compra, stop, na mínima. Ah, Daniel, quero aguardar mais um pouco, vou esperar mais uma inflexão, mais um fundo ascendente. O que você acaba enxergando depois? Um pullback de pré-rompimento. Pelo gráfico de 2 minutos, e pelo intra 5 você provavelmente não estaria enxergando. Tá? Agora, olha o outro gatilho que daria na superação desse micro pivô de alta. Com mais um fundo ascendente, pelo gráfico de 2 minutos. Então, aqui, eu poderia utilizar dessa alternância dos tempos gráficos de 5 minutos com 2 minutos a condução do trade, correto? Digamos que eu tenha pego esse trade, galera, nessa região aqui abaixo, comprado, certo? Comprei nessa região alguma filtragem racional. Pô, como é que eu vou conduzir essa operação pelo intra 5? Eu não vejo inflexões claras. Pelo intra 2, ó, digamos que eu tenha comprado aqui a superação, stop na, ó, comprei essa superação, stop na mínima. Conforme o trade vá se desenvolvendo, o que eu faço? Movo o meu stop por inflexão pelo gráfico de 2 minutos, que eu tenho formações de fundos ascendentes de forma mais clara. E assim vai, ó, novos fundos, vou movendo, vou movendo, vou movendo, até chegar a um determinado alvo. Correto? Esse é um exemplo de Dani, condição por inflexão que a gente ainda vai estudar quando a gente for estudar a média móvel, tá? Outro exemplo, gatilhos ocultos. Aqui eu tenho uma formação de uma barra do intra 5, fechamento. Isso daria mais ou menos nessa região de máximo. Pelo gráfico de 2, eu tenho já um PFR. Então, olha como eu já consigo antecipar, que é uma forma técnica também. Um gatilho do intra 2 em contexto é super técnico. E terceiro, um pullback oculto. E talvez, cara, eu nem conseguiria enxergar, né, de forma tão clara pelo intra 5 minutos. Então, essa é a forma certa, galera, de utilizar as alternâncias desses tempos gráficos, intra 5 e intra 2. Daniel, posso utilizar o intra 2 em uma região de congestão curta ou uma região que não tem tendência, uma região ali que não tem confluências? Se você for usar, você vai levar stop. Tá? O interessante é utilizar o intra 2, galera, em regiões que demonstrem contexto. Nesse caso, a gente vem de 2 voltas em V. Correto, galera? Então, eu utilizar o tempo gráfico de 2 para antecipar, filtrar e conduzir é super válido. Pode falar aí, Rodrigo. nesse gráfico de 2 minutos ali, ó, num suporte, esse fundinho duplo que ele fez lá embaixo, que ele deixou um engolfo ali bacana ali, um bull ali, seria válido também comprar, né? Seria, Na cara. hora que, Seria na hora com que ele certeza. abriu, desceu e fez um fundo duplo, olha que barrona de gatilho bacana que ele deixou também Seria na ali. região de 61,8 aproximadamente aí, cara. Seria bem Aí, interessante. Seria bem não, interessante. isso. Muito Mas é bom. aquilo, cara. Às vezes a gente acaba não pegando, né? Uhum. Tem gente que não gosta de pegar esse tipo de contexto, quer guardar um pullback, né? Mais Foi, acima. você mostrou aquele livro lá e as estatísticas, cara, é fato, velho. Apareceu topo duplo e fundo duplo em contexto, cara, pode entrar sem medo, viu, cara? Sem É, medo, eu gosto funciona. bastante. É bem interessante, cara. É bem legal. É. É bem legal. Bem legal mesmo. Aqui temos outro exemplo, galera, sobre o que a gente citou anteriormente, tá? No caso, lembra que eu falei para vocês sobre a barra ignorada? Que a barra ignorada nada mais é do que um micro pivô no gráfico de 2 minutos. Então aqui eu tenho uma volta em V,
Digamos que eu não tenha pego a volta em V na convergência, galera, na aproximação das médias móveis. E é legal que isso aqui é parecido com o de hoje, correto, pessoal? Vocês estão vendo aqui? Quem estava na sala hoje aí, galera? Quem pegou o trade do índice ou quem viu eu operando? Olha que interessante, no slide aí, ó. Bem parecido, né? Era até para mostrar na sala isso aqui. Eu vou mandar no grupo da sala depois, mas é exatamente o que eu fiz hoje no índice. Olha só, tem uma barra ignorada na região de máximo. Nesse caso, galera, como eu tenho uma volta em V, eu tenho um contexto de continuação, tá? Então, algumas das vezes a gente fala, pô, eu vou comprar no topo, mas se a gente for para o intra 2, eu tenho uma regressão à média, correto? Então, eu peguei esse trade aqui, no dia 23 de agosto do ano passado, em um contexto parecido com o do índice que eu peguei hoje também, ó. Olha o micro pivôzinho de alta, correto? Em contexto. Olha a barra, galera, dando o acionamento, pessoal, do rompimento. Então, a compra aqui, ó, seria na superação dessa máxima. Stop na mínima, cara. Show de bola, tá? Ô, Dani, Pode falar. assim, só dando um adiantamento aí que nós vamos entrar nas médias aí, cara, eu tenho um receio gigantesco com essa média de 9, cara, assim, igual ali o 5 tava longe, assim, não é longe, ele não tinha tocado ainda na média de 9, mas o 2 tinha tocado. Sempre você leva isso em consideração, se o 2 ou o 5, qualquer um dos dois tocar na média, você entra de qualquer jeito, você entra mesmo ou Ó, você... seguinte, nesse caso aqui, qual é o fator que eu tenho anterior, o O Rodrigo, que rompimento da aconteceu máxima ali aqui? do dia? Não tem uma volta em V, Uhum. correto? Galera, coloque uma coisa na cabeça de vocês e até mesmo para vocês observarem o comportamento do preço em relação a isso. Quando o preço ele parte de uma volta em V ou uma volta em A, cara, é correr para o abraço, buscar. Outro vai pegar na região de suporte, se tiver contexto, mas se não pegar, cara, o primeiro gatilho em média móvel no intra 5 intra 2 você compra. Agora, o que tu falou é muito válido, Rodrigo. Pô, às vezes eu não, às vezes eu pego o pullback na média móvel de 9 e levo stop. Mas por quê? Porque talvez não tenha contexto suficiente para você operar a primeira regressão à média móvel de 9 períodos, tá? Então, já mostrei para vocês o exemplo do mini índice hoje. Estou mostrando um exemplo do mini índice no dia 23 de agosto, está no slide. E agora eu vou mostrar um exemplo, ó, parecido que talvez aí, o Rodrigo, com o que você esteja falando, talvez você não pegaria o trade em Nasdaq ontem. Olha só, olha o que ele aprontou, cara. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Cadê? Espera aí, pessoal. Eita, que eu abri foi um monte de tela aqui. Ah, viu? Primeiro outra tela. Prontinho. Olha esse exemplo aqui, galera. Em Nasdaq ontem, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a tela. Exatamente sobre voltas em V ou voltas em A, tá, galera? Olha o exemplo do trade em Nasdaq ontem. Prontinho. Olha só, cara. Ontem não, foi no dia 7 de junho, quarta-feira. Olha só, segundo o que você falou, talvez você não teria vendido essa regressão à média móvel de 9 aqui, correto? Mas o que eu quero que vocês entendam, galera? A volta em V ou a volta em A é um padrão gráfico, cara, muito forte, tá, pessoal? Cara, e tem até uma regra: nunca opere contra uma volta em A, no caso, comprar contra esse movimento, tá? Ainda mais detonando uma barra compradora dessa em Nasdaq. E também você nunca vender contra uma volta em V, tá? Agora, Daniel, se tu vende resistência em uma lateralidade, teoricamente você está vendendo contra uma volta em V. Mas aí que tá. Você tem que saber identificar quando o ativo ele está lateral ou não.
tá? Se você vê que o ativo ele está em uma região que está entregando tendência de alta, correto? E não está numa lateralidade. E a partir do momento que nessa quinta onda, por exemplo, entrega uma volta em A, o que que você já pode pensar aqui, pessoal, que pode acontecer posteriormente essa volta em A? Ou ele vai literalmente acionar a volta em A, jogar no suporte, ou ele pode formar um ombro cabeça a ombro. Mas não utilizando a lógica do ombro cabeça a ombro, só o fato de ter uma volta em A já é de interesse você buscar uma filtragem, ó, nessa região. Por quê? Porque você vai estar operando contra uma volta em A ou a favor de uma volta em V, certo? O que você não pode fazer em hipótese alguma em um cenário de volta em A ou volta em V? Buscar uma compra, tá? São duas regrinhas básicas, galera, para vocês não se perderem aí. Primeiro, não operem contra 61,8 macro, tá? Ou 61,8 de um movimento expansivo do dia, primeiro movimento direcional, e não operem contra uma volta em A ou contra uma volta em V. E mais uma regrinha, vou até fazer um estudo disso depois, não operem em trap zone, tá? Não operem em trap zone. Se vocês só operem em trap zone a partir do momento que vocês tiverem conhecimento de price action em retrações, tá? Porque muitas vezes quando eu opero uma trap zone, galera, eu não estou olhando para as médias, eu estou olhando apenas para as retrações. Eu sei que se eu olhar para as médias, eu não poderia estar operando. Mas requer uma maturidade muito grande, conhecimento de retrações de fibra. E principalmente, price action ali, suporte e resistência, certo? Então, nesse caso, ó, tem uma volta em A. Teoricamente, cara, isso aqui ficaria bem complexo de se vender aqui, né? Pô, Daniel, tem mais médias na cara aí. Pô, tem essa barra de força. Agora, se a gente for para o dia 7 de junho Nasdaq, o gráfico de 2 minutos, qual é o nome desse processo aqui, galera? Pullback oculto, cara. E no intra-5 a gente não veria um pullback técnico dessa forma. Olha o gatilhozinho deixando lá, galera. Olha que baita trade, pessoal. Aqui eu não peguei, tá, pessoal? Porque eu já tinha batido $1.000 aqui ontem, na quarta-feira. Então, isso aqui é um pullback oculto. Se, por exemplo, eu tivesse ali, pessoal, buscando trades e tal, pô, eu consideraria vender essa barra ou aqui abaixo até, ou aqui também. Mas olha só o pullback oculto no Intra 2. Daniel, quando é que eu vou começar a enxergar essas filtragens, esses gatilhos? Cara, questão de prática, tá? Alternância dos tempos gráficos. Beleza? Deu para entender aí, ô Rodrigo, esse exemplo? Sobre a média móvel de 9? Daniel, quando é que eu vendo numa primeira regressão a média móvel de 9? Cara, quando tiver muito contexto. Quando partir de uma troca de polaridade, por exemplo. Digamos aqui, o Rodrigo, vamos para o quadro branco aqui, deixa eu voltar primeiro para o slide. Cadê? Não, bora para o quadro branco aí. Se, por exemplo, cara, tu tem um movimento direcional expansivo, correto? E aí, ó, entrega uma onda 2, uma onda 3, e essa troca de polaridade, ó, uma troca de polaridade curta, voltar, testar o topo anterior, e for o primeiro teste na média móvel de nova em tendência aqui, ó, pô, tá apoiado por uma troca de polaridade, cara. Vale a pena vender esse primeiro teste, entendeu? Agora, olha a diferença de tu comprar, perdão, falei vender, comprar o primeiro teste. Agora, olha a diferença de eu estar comprando o primeiro teste em uma média de 9, na primeira onda expansiva, né? Digamos aí que eu tenho uma correção de 2 barras apenas. E aqui, digamos que eu tenha umas 6 barras em sequências compradoras. Então, sobre médias móveis, eu quero que vocês tenham essa noção. Tá? Saber identificar a dimensão de um movimento, cara. Pô, eu tenho 6 barras compradoras para 2 barras corretivas, eu vou comprar aqui nesse primeiro teste. Aí eu entendo a tua visão, Rodrigo. Realmente, cara, não faz sentido para mim eu comprar uma correção curta dessa. Isso
Isso aqui é armadilha, cara. Essa sardinhada está comprando aqui. Agora, a partir do momento que eu tenho uma regressão à média móvel de 9, por mais que seja primeiro teste ou segundo, mas esteja apoiado por uma retração, uma troca de polaridade, uma barra com bom volume, as quatro médias abaixo alinhadas, né? Se nesse exemplo aqui também eu tivesse, sei lá, cara, uma média móvel de 50, lateral, ou algo do tipo, aí que eu não compro mesmo, entendeu, cara? E mesmo que tivesse, eu pensaria muito, cara, se eu compro essa superação. O que eu quero é ter o máximo de confluências possíveis. Então é por isso que vocês não me veem operando muito primeiro teste média móvel de 9. Porque a primeira correção, cara, tende a ser mais falha. Principalmente na primeira hora, se você opera a primeira hora. As correções da primeira hora tendem a falhar bastante. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então tá aqui o exemplo, galera, bem parecido com o no índice hoje, né? Nasdaq eu mostrei a ponta contrária, foi algo parecido também. E no pregão, Não tá um exemplo. aparecendo nada, Dani. Opa, beleza. Vamos que vamos. Tá? Pô, agora foi. Então aqui, pessoal, ó, tem outro exemplo. Vamos lá. Nesse exemplo eu tenho aqui do dólar, certo? O dólar veio, entregou um primeiro movimento direcional após sua abertura, voltou para o suporte, correto? Aqui, galera, já bateria a venda aqui, ó. Pá, compra. Se tivesse confluência, ó, comprinha aqui. Volta em V. Voltou, parou em 61,8, novo movimento direcional, fez um pullback de pré-rompimento, rompeu máxima. Só que, galera, notem que essa troca de polaridade está com difícil visibilidade. Todo mundo concorda? Pô, apenas uma barra, certo? O pré-rompimento tem uma 200 também, certo? Ficou difícil a visibilidade. Agora, se eu vou para o Intra 2, o que eu tenho aqui, galera? Melhor para eu enxergar. Fundos ascendentes. Olha só, esse novo fundo ascendente como ficou bem legal de enxergar pelo gráfico de 2, junto à troca de polaridade, certo? Fundos ascendentes com melhor visualização, indicando força no momento do rompimento. O que eu tenho aqui posteriormente também? Região de troca de polaridade, junto com o pullback de pré-rompimento. Olha o gatilhozinho, galera. E a continuação do movimento. Mas, pô, se eu estou utilizando apenas o Intra 5, eu compraria aqui, galera? Não tenho nem gatilho. Olha o Intra 2. Eu compraria pelo Intra 2 no PFR aqui, ó. Correto? Agora o Intra 5, cara, olha só. Ficou difícil, né? Ficou bem difícil. Talvez não tivesse nenhuma tomada de decisão. Talvez só aqui acima. Pô, mas comprar lá em cima, hein, cara? O movimento já vem esticado. Mas por que, galera, eu fiz essa compra aqui? Porque ele trocou polaridade. Veio de uma volta em V. Tinha alvos maiores para cumprir. E o que eu tenho aqui também, galera? Se ele está querendo romper uma média móvel de 200, processo de reversão. Então, se eu estou operando um processo de reversão, no caso, um rompimento de uma 200, eu estou pegando uma iniciação de um movimento. Certo? Estou pegando o início de um processo de reversão. Correto? E sobre reversão, pessoal, a gente vai estudar no próximo slide. Tá? Então, aqui eu deixei um desenho bem legal, e é muito comum, principalmente no nosso mercado, é quando nós temos exemplos de dois pullbacks. Tá? O que eu tenho aqui? Primeiro movimento do dia, onda 1, mercado corrige, geralmente para 50%, 61,8%. E o que ele faz ali, galera, mais abaixo? Pré-rompimento, para romper o topo, entrega a onda 3. Vai embora. Após a onda 3, volta e troca a polaridade. Correto? E após trocar a polaridade, entrega uma onda 5. Então, o que nós temos que sempre, galera, estar de olho diariamente? Entregou um primeiro movimento direcional, tem contexto no macro para continuação de alta? Qual é o melhor cenário que a gente vai ter que aguardar, galera? Se a gente não pegou um movimento na fonte? O pullback de pós-rompimento.
troca de polaridade com o topo anterior. Certo? É o cenário mais conservador, galera. Se você optar por operar apenas troca de polaridade em contexto, alinhado com macro, cara, também é super válido você montar uma estratégia. Mas aquilo que eu falo para vocês, eu sempre quero participar dos movimentos iniciais do dia, convergência. Mas não significa que, se eu pegar depois, não vai ser técnico também. Correto? Então, as possibilidades, galera, são imensas. Até mesmo um pré-rompimento, cara. Se tiver em contexto, é válido pegar. Fechou? Então, aqui, pessoal, vamos começar a falar sobre reversão de tendência. Daniel, por que deixou para falar de reversão de tendência? Porque a gente está se aproximando aí ao assunto de médias móveis, tá? E reversão, galera, está totalmente ligado no meu operacional à média móvel de 50 períodos. Correto? Então, aqui eu tenho, nesse exemplo, uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Após entregar uma onda 5, galera, voltar para essa região de troca de polaridade, o que eu posso ter aqui, galera? O que eu posso marcar em uma tendência de alta? Se o mercado entra em tendência de alta, galera, o que eu posso marcar? Feijão com arroz, pessoal. O que eu posso marcar, pessoal? Uma LTA? Uma LTA, um canal de alta, né, pessoal? Uma linha de tendência de alta. Então, quando eu falo de reversão, pessoal, o que a teoria de Dow fala? Toda tendência é válida até ser revertida. Correto? Então, segundo a teoria de Dow, se eu tenho topos e fundos ascendentes, e logo após eu ter topos e fundos ascendentes, o mercado vem e passa a fazer topos e fundos descendentes, segundo a teoria de Dow, isso já é um processo de reversão de tendência. Correto? Só que, no meu operacional, galera, eu não trabalho na mesma teoria de Dow. Tá? Porque, para mim, galera, quando eu falo de reversão de tendência, o primeiro fator que eu preciso é o rompimento de uma LTA ou de uma estrutura. Ponto. Tá? A quebra de uma LTA ou uma estrutura de alta. Segundo e principal, pessoal, no meu operacional, eu só considero, galera, uma reversão de tendência ou um processo de reversão de tendência a partir do momento que o preço começa a trabalhar abaixo da média móvel de 50 períodos ou traz a sua inclinação para um movimento lateral. Correto? A reversão, pessoal, é um movimento complexo para pegar. É difícil acertar o time de entrada. O gerenciamento tem que permitir operações de reversão, certo? E quando falamos de reversão, falamos também sobre falha de topo, que é quando há a quebra de um zigue-zague, certo? Topos e fundos ascendentes gerando uma falha de topo, correto? Então, o que eu tenho, galera? Uma reversão de tendência. Uma perda de fundo, no caso, tendência de alta, um pivô de baixo, rompendo uma LTA. Tenho que ter um candle de convicção para eu poder operar isso. Tá? E logo após eu vou traçar um fibo do primeiro pivô de baixo que ocorre na quebra dessa estrutura. Só que, galera, vamos lá. Estamos chegando perto de falar sobre as médias móveis, mas eu preciso fazer o exercício com vocês aqui. Quando eu falo de reversão, pessoal, reversão de tendência, tem um movimento expansivo de alta, correto? E o mercado tem média de 9 ascendente, média de 20 ascendente, mas também terá uma média móvel de 50 aqui abaixo. Correto? Terá uma média móvel de 50 períodos aqui abaixo. O que muita gente faz, galera? Tem topos e fundos ascendentes. A partir do momento que gera topos e fundos descendentes,
que o cara faz? E ele estuda ali e fala, mano, teoria de Dow, topos e fundos descendentes é reversão, pau na venda, stop na máxima. O cara que não tem conhecimento de retração, se ele está pegando uma reversão, ele vai querer jogar o preço bem longe, né, galera? 1.000 pontos para baixo, 40 pontos para baixo. Ele vai querer pegar uma pontuação muito top. Ninguém entra numa operação de reversão, pessoal, para buscar uma pontuação baixa. Correto? Daniel, tu tá falando então que eu não que tu não opera esse tipo de cenário? Fechou ali um topos e fundos descendentes, pivô de baixa, tu não vende? Eu vendo. Mas a questão é que eu não falo que aquilo é uma reversão, tá? Quem não utiliza a média móvel de 50 períodos, galera, no seu operacional, está literalmente cego, certo? Por que, Daniel? Qual é a função da média móvel de 50 períodos no seu operacional? Galera, a média móvel de 50 períodos é uma média, anotem aí. Primeiramente, que conflui com regiões de retrações, seja de um movimento expansivo ou de um movimento macro de 3 ondas ou 2 ondas expansivas, correto? A média móvel de 50 tem ali como função uma tendência terciária, correto? A média móvel de 50 períodos é uma média de alvo, ou seja, vamos já entender o que eu estou falando, e ela também é uma média móvel de gatilho de entrada, certo? Ótimos são os gatilhos que partem da média móvel de 50 períodos. Correto? Então, se num cenário desse, de uma quebra de LTA, topo descendente e uma ativação de um pivô de baixa, se porventura eu vendo na superação da mínima desse pivô, ou nessa região mais acima de topo, ou até mesmo lá no topo, caso eu tenha uma confluência, eu não vou falar para vocês, ou eu vou falar que eu estou querendo buscar uma reversão primeiramente, tá? Porque toda vez que eu vender após o movimento de alta, buscando uma reversão ou buscando o movimento contrário ao anterior, o meu primeiro alvo é a média móvel de 50 períodos. Seja na ponta compradora, ou seja na ponta vendedora. Então, eu não vou segurar esse trade, galera, para buscar o 61 aqui embaixo, ou buscar o fundo. O meu primeiro ponto de saída é na média móvel de 50. Tá? Por quê? Porque ela é uma média de alvo. Daniel, beleza, chegou nas 50, tu sai fora? Exatamente. A partir de que momento, Daniel, tu passa a buscar uma independente? Miguel, só exclui o Intra 2, tá, cara? A partir do Intra 5, a gente considera, tá? Daniel, a partir de que momento nesse cenário tu começa a caracterizar e olhar para uma reversão? Vamos lá. Tem uma média móvel de 50 períodos. Chegou nela, galera, o que eu faço? Põe no bolso. Por quê? Porque é muito grande a probabilidade de chegar na média móvel de 50 e entrar um repique comprador. E jogar no topo, lateralizar, fazer o que quiser. O que eu faço muitas das vezes, pessoal, quando eu tenho uma grande confiança no cenário para reverter? Ou eu pego novamente em 61,8 dessa perna de baixa, correto? Busco uma nova venda nessa região. Mas esse nem é o foco, tá, pessoal? Porque não é isso que eu quero mostrar, mas eu já estou aproveitando aqui a oportunidade para falar para vocês. Então, seria isso. E o que é o foco aqui, mostrar para vocês, após o teste nela, eu só posso vender novamente ou buscar uma nova operação a partir do momento que o preço gera uma rejeição, correto? Gera uma rejeição. Obrigatoriamente tem também que trazer essa média móvel de 50 no mínimo para o movimento lateral e posteriormente efetuar um duplo teste, tá? E nesse duplo teste, a minha tomada de decisão pode ser tanto
um pouco mais acima, acreditando no cenário, seria uma forma mais agressiva, e uma forma mais conservadora seria buscar um gatilho no rompimento da própria média. A partir do momento que o preço passa a trabalhar abaixo da média móvel de 50 períodos, aí eu caracterizo e trago aí a possibilidade de um movimento de reversão. Agora, se o preço segura nessa média, eu já não considero reversão, tá? A tendência continua de alta. Quem não opera com a média móvel de 50, galera, tá literalmente cego. Porque o cara busca reversão, caça topo e não tem um mínimo de noção de por que o preço não passa daquela região. Certo? E outro detalhe, galera. Daniel, esse tipo de operação em regressão à média móvel de 50 paga bem? Paga muito bem, tá? Inclusive, se você vê que no macro a tendência de alta ela é bem definida, ou a perna expansiva é bem definida, você pode sim, e quando eu falo para vocês do processo de divergência, também se encaixa a média móvel de 50, tá, pessoal? Quando o preço está um bom tempo sem testar essa média, ele vai entrar em processo de divergência. Então, vão ter casos que você vai identificar um movimento esticado, você vai buscar uma venda. Mas seu alvo é onde? Em 50, tá? Média móvel de 50 vai ter confluência com retração, troca de polaridade, e você vai fazer o quê? Sair fora do trade na média móvel de 50, e se deixar gatilho comprador lá, galera, é pau na compra, meu amigo. Se o macro indicar continuação, tá? A partir de que momento você não vai buscar compra, mesmo que ela esteja ascendente? Quando você vê que no macro não faz sentido. Beleza? Então, se a gente voltar agora para o slide, a gente vai ver um exemplo clássico e vocês vão entender o que eu estou falando aí. Beleza? Olha só, galera. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho nesse pregão que eu posso estar analisando com vocês? O que eu tenho nesse pregão que eu posso estar analisando com vocês? O mercado abriu, pegou um movimento de alta, voltou, falhou fundo. Da falha de fundo, pullback de pré-rompimento, rompeu o máximo, novo pullback, troca de polaridade. O que eu tenho aqui, galera? Onda 1, correção 2, onda 3, correção 4, onda 5. Correto? Daniel, se eu quiser ter uma visão um pouco maior, gráfico de 15 minutos, o que eu vou ter? Onda 1 toda no gráfico de 15, uma barra corretiva, onda 2, onda 3. Correto? A onda 4 no gráfico de 15 nesse cenário vai ser o quê, galera? O que eu vou ter aqui numa onda 4? Uma LTA. Beleza? Se eu me esforçar, eu traço uma LTA. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Uma quebra de estrutura. Certo? O preço começa a fazer o quê? Topos e fundos descendentes. Topo maior, fundo menor. Topo maior, fundo menor, topo menor. Topo menor, fundo menor, perdão, galera. Topos e fundos descendentes, quebra de estrutura. Correto? Então, quem vê isso, galera, já bate vendo, ó, nessa barra. Ou nessa barra. O que o cara fala? Pô, é reversão. Por quê? Porque segundo a teoria de Dow, toda tendência é válida até ser revertida. Quando ela é revertida, a partir do momento que temos a dilema de quebra de topos e fundos, segundo Martin J. Pring fala. Dilema de topos e fundos, processo de reversão ou iniciação de um processo de reversão. Então, os caras já vendem aqui. No meu caso, galera, poderia vender nessa barra se tivesse contexto? Essas duas barras? Poderia, óbvio. Correto? Mas o que acontece, pessoal? Se eu vendo essas barras, eu sei que eu tenho tanto uma média móvel de 50, que é uma média de alvo, quanto as retrações do movimento de alta. E as retrações desse movimento de alta. Ó. Nessa região,
estaria parando em 38,2 macro, correto? E 61,8 dessa micro perna de alta após a correção. Então, eu vou querer, galera, buscar e acreditar e segurar esse trade para voltar no suporte? Não. Por quê? Porque eu tenho uma média móvel de 50 ascendente. Então, na teoria, eu teria uma possível reversão de tendência. Preço fechando abaixo das médias, fez topos e fundos descendentes. Correto? Todo mundo concorda? Mas, em contrapartida, eu tenho uma média móvel de 50 ascendente servindo de suporte junto a uma retração de 61,8 desse movimento de alta. Então, eu tenho obrigação, galera, de pôr no bolso essa venda, tá? E só vender novamente após testar a primeira vez. E no duplo teste, galera, eu tenho que ter uma barra de convicção, mas o que eu falei para vocês? Tenho que ter, no mínimo, uma inclinação lateral dessa média móvel de 50. No caso, ela continuou ascendente. Então, o que eu deveria ter feito aqui? Saída nela e reentrar no gatilho comprador. Por quê? Porque muito provavelmente nessa formatação, o macro indica forte movimento de alta. Logo, ele entrega mais um movimento direcional. E se eu for utilizar pelo gráfico de 15 minutos esse contexto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Perfeitamente, galera. Fechou? Deu para entender o processo de reversão, galera? Agora a gente pode fazer outro exercício. E vou deixar vocês... Não, bora lá. Eu ia falar para vocês escolherem aí o mercado americano. Bora para o mercado americano, galera. Vamos para o mercado americano fazer esse exercício aí. Buscar um ativo em tendência. Vamos buscar um ativo em tendência. Vamos para a grade de cotação. Vamos buscar aqui ativos em tendência. Pronto, perfeito, cara. Ó, cara, eu amo isso, cara. Olha a Apple, cara. Vamos lá, galera. Temos a Apple em uma tendência de baixa, certo? Fez uma volta em A, regrediu as médias. O que nós temos aqui primeiramente, galera? O que nós temos aqui primeiramente, pessoal? Vamos lá, fazer essa leitura juntos. Tem uma quebra de estrutura aqui, galera? Tenho. O mercado está fazendo uma deriva. Um tempo gráfico de 15 minutos. Vocês concordam? E, galera, só um detalhe para vocês. A Apple, tem um estudo aí que a Apple tem mais volume, galera, do que o nosso índice futuro. Tá? Então, esse ativo, que é uma ação, que, óbvio, né, galera, movimenta o mundo inteiro, isso aqui, graficamente falando, é muito técnico, tá, pessoal? Então, cara, eu fico abismado porque isso é algo novo que está vindo para o nosso mercado. E já estou há um bom tempo já operando, galera. Não as ações, mas os índices. Mas eu faço questão que vocês estudem esses ativos, galera. Agora com o Deck Arrow, tá? E vocês apliquem o operacional também nas ações americanas. Olha isso aqui, galera. Eu nem vi antes, estou fazendo com vocês aqui. Tem uma deriva, quebra de estrutura, o mercado foi, ó, rompeu a média móvel de 50. Beleza, Daniel? É uma regra que vai ter o duplo teste, que o primeiro teste ele tende a falhar? Não. Lembre sempre, galera, no mercado, nunca temos certeza de nada. Somos meros especuladores, o mercado é soberano, o mercado nunca tem culpa de nada, quem tem culpa somos nós. Correto? Nesse caso, o mercado entrou fluxo vendedor e, na verdade, tem até uma explicação para esse movimento, é uma quebra de deriva, beleza? A deriva é uma estrutura de força contrária, galera. Se começa a aparecer uma deriva no gráfico, significa que os comprados estão perdendo força naquele ativo. Então, o mercado rompeu, pessoal. A partir do momento que o mercado rompe aqui, o que ele faz? Para em retração de 50% do dia. Cara, sensacional, galera. E olha o gatilho que deixa, cara. Vocês estão vendo isso? Coisa linda, pessoal? Olha que coisa linda. Galera, eu vou trazer para a sala, cara. Não tem como.
a gente vai ter que escolher umas 2 ações aí, cara, para operar por dia. Quando vier aí na próxima semana o Black Arrow, porque hoje eu estava olhando de manhã, cara, Microsoft, a Nvidia, agora eu tô olhando aqui a Apple, cara. Olha o gatilho, pessoal. Enfim, o que que nós temos aqui, pessoal? Uma primeira onda expansiva. Corrigiu 50%, entregou uma terceira onda expansiva. Se eu pego o FIBO, galera, dessa última perna de baixa, onde é que o preço para novamente, galera? 50%. Correto? Deixou, ó, novo gatilho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, isso aqui já reflete muito o que a gente está estudando ultimamente. Eu posso vender após uma quinta onda, galera? Ah, Daniel, onda de Elliott não funciona. Onda de Elliott, vou ficar contando onda? Bora lá. Vamos utilizar na metodologia que a gente tem estudado. Eu posso vender aqui, galera, um stop na máxima, segundo o que a gente estudou ultimamente? Não. Correto? Por quê? Porque eu estou operando um ativo esticado, se eu ficar operando após 3 ondas expansivas de baixa. Notem que eu nem estou utilizando um cenário macro para me apoiar para não vender aqui. Estou utilizando apenas movimentos expansivos. Então, beleza. Se entregou 3 ondas expansivas, a tendência é o mercado corrigir ao último movimento expansivo, no caso de baixa. Então, a partir daqui, galera, o que eu posso buscar? Padrões que entreguem correções, no mínimo em retrações de um movimento de baixa. Mas hoje, galera, vocês estão aprendendo aí, né, o racional da média móvel de 50 períodos. Então, vocês sabem que se vocês comprassem esse Bull 180 aqui abaixo, obrigatoriamente, o primeiro alvo de vocês teria que ser a média móvel de 50. Daniel, mas nesse ativo, a abertura foi nesse topo, correto? A abertura foi nesse topo. E eu tenho uma mínima. Eu posso trabalhar um pouco mais conservador, Daniel, com o alvo dessa perna de baixa? Pode. Tem mínima, tem máxima? Onde é que seria a saída desse trade, galera? Utilizando a lógica do FIBO do dia. 61,8. Ó, eu utilizei de uma lógica parecida na Nasdaq hoje. Vou mostrar para vocês depois também. Correto? Daniel, beleza. Coloquei no bolso aqui, ó, a Apple, 0,76%. Tá ótimo. Coloquei no bolso. Agora, Daniel, pô, mercado veio para o fundo de novo. Mas se eu for traçar a FIBO desse último movimento de alta, eu posso ver, ó, que ele parou ali próximo a 61, entregou um pivôzinho no intra-2. Se porventura, Daniel, eu compro esse pivô, eu posso utilizar uma lógica que ele está formando um fundo ascendente e um possível topo, e automaticamente aqui, Daniel, se eu estou pegando o fundo ascendente, eu estou querendo pegar uma quebra de estrutura, eu posso traçar uma LTA? Posso traçar uma LTA aqui, Daniel? Vamos lá. Posso traçar uma LTA aqui, mais ou menos? Posso. Então, significa que eu estou operando uma quebra de estrutura com fundo ascendente? Sim. Mas, Daniel, apesar de todas essas confluências, eu tenho que sair novamente nessa região aqui acima só pelo fato de ser uma retração do dia? No caso, estaria voltando para 61,8? Não. Além de 61,8, você teria que sair aqui também, porque você está no primeiro teste de uma média móvel de 50. Tá? E, Daniel, a partir de que momento eu posso segurar ou reentrar nesse trade? A partir do momento que ele entregar o primeiro teste, você vai estar pegando onde? Ó? No duplo teste, seja esse gatilho comprador, um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima.
correto? E o que nós temos que a gente viu ainda agora, galera, no exemplo? Uma leve inclinação para a ponta lateral da média móvel de 20. Nesse caso, você pode conduzir buscando uma reversão desse movimento de baixa ou uma correção maior em 50% ou 61,8% que ele entregou no dia posterior, no dia 7. Então, galera, faz sentido para vocês o que eu estou falando ou é algo difícil de entender? Eu peguei um exemplo aleatório, eu posso ficar aqui a noite toda com vocês fazendo só exemplos de reversão. Mas, a princípio, fez sentido para vocês a lógica da média móvel de 50 e o processo de reversão? Não é porque após o movimento de baixa deixa topos e fundos ascendentes que eu já tenho uma iniciação ou um processo de reversão definido, tá? E essa lógica e esse racional da média móvel de 50 junto às retrações de Fibonacci vão ajudar bastante vocês a buscar esses movimentos. O duplo teste, Elton, da média móvel de 50 períodos é muito importante. E se eu for buscar mais uma confluência aqui, Elton, para efetuar essa entrada marcada aqui em vermelho, o que eu tenho aqui, cara? 61,8, tá? Pessoal, vocês estão sendo a minha primeira turma que eu estou abordando aqui as ações americanas, o mercado americano por um todo. E é aquilo, galera, se eu já sou assertivo e faço ótimas operações no mini índice e no mini dólar, e querendo ou não, é um mercado, pessoal, que não se compara, mas que não deixa de ser técnico quanto o mercado americano. O índice e o dólar é super técnico, mas o mercado americano ele é bem mais. Imagina o que nós, vocês e eu podemos fazer nos ativos americanos, utilizando o operacional que eu estou ensinando para vocês, tá? Porque, querendo ou não, galera, a minha vivência daqui para frente vai ser um pouco mais no mercado americano, tanto pelo meu projeto educacional, quanto pela parceria que eu estou fechando com a Active Trades. Eu já fechei no caso. Então, a tendência, galera, é nós operarmos sempre, estamos operando no dia a dia, ativos mais técnicos, segundo o livro que eu passei para vocês, e o Tomás Bukovski fez ali os estudos em estatísticas, tá? Ele não fez no índice, nas ações do Ibov ou no dólar. Ele fez no mercado americano, tá? Uma coisa é você pegar a volatilidade e liquidez de uma Petrobras e outra coisa é você pegar de uma Apple, Microsoft, entendeu? Galera, não tem comparação, tá? Tende a ser mais técnico, tá? Tende a ser mais técnico. Então, aqui a gente teve um exemplo clássico, galera. No caso aqui, não foi uma reversão, tá? Mas de uma correção em 50%, que muito bem, se o mercado tivesse contexto macro, e aqui eu não mostrei o macro para vocês na Apple, de voltar, ó, até mesmo lá para o topo, certo? Ou 61,8, mas contexto de reversão aqui teve. Recapitulando, galera, primeiro fator para nós estarmos analisando em uma possível reversão. Primeiro, quebra de estrutura, LTA, LTB, triângulo, pivô, seja um padrão de reversão, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro. Segundo, galera, vou deixar com vocês, em ordem cronológica. Segundo fator para eu estar observando em uma possível reversão, pode falar no chat ou no áudio aí, galera. A gente vai falar o passo a passo, fica mais dinâmico e assim vocês memorizam aí e aprendem. Segundo fator, galera. Tá tudo marcado aí no gráfico. Não é o segundo ainda, Elton. Fundo ascendente ou topo descendente. Fundo ascendente, no caso, de uma perna de baixo. Segundo. Terceiro. Se eu estou comprado antes do primeiro teste,
saída no primeiro teste da média móvel de 50. Se eu não estou posicionado, tenho que aguardar o quê? O duplo teste da média móvel de 50 períodos. E para finalizar o quarto, vou incluir no quarto tanto o gatilho de entrada, mas antes de eu pensar em jogar o preço lá no topo novamente para buscar uma reversão completa, onde são os pontos de atenção que eu devo estar buscando, pessoal? Antes de chegar no topo, seja para parcial, seja para saída total se estiver pagando bem, certo? Seja para mover o stop ou algo do tipo. O que eu poderia estar falando para vocês aí? 50% e 61,8%. Exatamente, Rodrigo. Daniel, posso incluir como confluência para também sair do trade uma eventual troca de polaridade aqui ó, em 61,8? Pode sim, tá? Troca de polaridade é confluência, tá, meus amigos? É confluência. Beleza? Agora, só aproveitando aqui o gatilho, galera, quero mostrar para vocês o trade que eu fiz hoje em Nasdaq. Aquilo que eu falei para vocês, cara. Mais um dia, galera. Bati $1.000. Gostei lá para galera. Olha só, pessoal. Você já deve ter visto no meu Instagram, né? Mas só para dar uma recapitulada aí e ficar para o estudo para vocês, cara. Olha essa perna de alta, galera. Movimento expansivo de alta em Nasdaq. Correto? Tem o fundo, tem o topo, tem o movimento expansivo de alta. Correto? Então, galera, ó, e já trazendo aí a média móvel de 50 períodos, certo? E o que eu falei para vocês? Após um primeiro teste, eu posso buscar um gatilho? Exatamente o que eu expliquei para vocês quando eu comecei a dar o primeiro exemplo no quadro branco. O que eu tenho aqui nesse movimento de alta, galera? Retração de Fibonacci, máxima e mínima. Onde é que o preço parou e eu bati minha compra? 61,8. O que mais, galera? Primeiro teste na média móvel de 50 ascendente. Agora, se eu vou operar vendido, galera, nessa região, tem que aguardar no mínimo o duplo teste. Correto? Então, ó, o que o preço fez? Chegou na média móvel de 50, deixou 1, 2, 3 e barra de ignição entre 2, pau na compra. Daniel, mas tu vai visar jogar no topo? Não, cara. O que eu faço? Tenho mínima? Tenho máxima dessa perna de baixo? Onde é meu alvo? Retração de 61,8. Correto? Daniel, era válido vender esse BIR 180 em 61 para buscar o duplo teste e até mesmo a reversão? Era. Lembra que eu falei para vocês dos 3 tipos de gatilhos que eu posso ter no duplo teste da média móvel de 50? Ele pode ser tanto em uma retração de um movimento de baixa, exatamente como está aqui na Nasdaq, dessa perna de baixo, buscar o 61, e aí você vai jogar lá na média móvel de 50 novamente para parcial ou reversão, ou você vai esperar testar a média móvel de 50, deixar uma inflexão, um topo menor e um novo gatilho você vende. Beleza? Mas nesse caso, ó, jogou lá embaixo e reverteu o movimento de alta. Tá? E só mais um detalhe. Para finalizar aí, galera. Olha só, o que nós temos aqui? Mercado volta para a região, ó. Se eu pegar a FIBO do dia aqui, volta para 61,8. Correto? Só que eu tenho uma média móvel de 50 por baixo. E o que acontece, galera? Primeiro teste, recusa e quase estopa. E quando é que ele joga abaixo de novo? Quando testa novamente. Então, essa é a importância, meus amigos, do duplo teste. E esse aspecto de duplo teste vai servir para outras médias também. Tá? Lembra que quando a gente estudou sobre as aulas de gaps amplos, e eu falei sobre a média móvel de 20 períodos, que
Eu jamais devo operar um primeiro teste após um gap amplo na média móvel de 20 ou de 9, e sim aguardar um duplo teste, porque o primeiro teste na primeira hora tende a ser falho. Então, cada média móvel, galera, tem suas particularidades. E agora, não sei se está começando a fazer sentido, porque a gente está introduzindo aí médias móveis, nem introduzi ainda, né? É apenas aí algum bate-papo com vocês. Mas eu esqueci quem foi o aluno que falou sobre as médias, né, no meu operacional. E, pô, Daniel, porque eu já vi que tu muitas vezes opera contra as médias, por que tu não tira as médias e opera só as barras? Eles estão começando a entender, cara, a importância das médias no meu operacional, e como eu tenho a minha visão baseada na média móvel de 50, média móvel de 200, média móvel de 20, média móvel de 9, e que cada uma tem uma função específica e essencial dentro do operacional que nós estamos aprendendo aqui. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos dar sequência. Tem conteúdo aí. Beleza? Pessoal, estamos com quantas horas de aula? Alguém consegue me atualizar aí? São 10 horas agora. Então, tá dando um total de quantas horas, mais ou menos? 1h35. 1h35. Cara, a aula de média móvel eu vou pegar no mínimo 2h30. Eu não sei Nossa. se eu começo hoje com você. Eu acabei falando um pouco demais. Você não tem ela gravada para você enviar, aí na segunda você recapitula alguma coisa assim, igual você fez com essa aí dos cubecos, foi bom, cara, porque eu assisti aquele vídeo, essa aula que você deu e hoje aí ficou bem mais claro. Cara, é porque aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Eu prometi para vocês 18 horas de aula. Eu vou passar muito mais que isso. Se duvidar, eu já estou próximo. Então, para mim, não tem problema algum. É porque quando eu começo a dar exemplo, eu começo a exemplificar com vocês. Mas é aquilo. O que que vocês preferem, pessoal? A gente introduz, para na metade, continua na segunda, ou a gente para por aqui e começa na próxima segunda e dá 2, 3 horas de aula e termina médias móveis? Qual é a opinião de vocês aí? Qualquer coisa a gente começa, se vocês quiserem, a gente começa hoje, finaliza aí com 1h30 de aula, deixa a outra 1 hora ou 1h30 para a próxima e manda bala, tá? Tem como, se a galera quiser na segunda, beleza, mas tem como disponibilizar ela Não, gravada não, tem, não esse tem final de problema semana? nenhum, cara, não tem problema, eu É, posso mandar para vocês é lá. que esse final de semana, amanhã e domingo, cara, eu fico moendo isso aí. Na segunda, se for dar aula dela, já tá mais. Até as perguntas melhor, entendeu, cara? Tranquilo, mas fica a critério de vocês, galera. E aí, tem 20 Para pessoas mim, pode online. ser na segunda. E aí, vou deixar vocês voltarem aí no chat, pessoal, melhor. Quem quiser que eu introduza hoje, faça uma. Pode ser na segunda? Beleza, então. Aí, Pode ser na segunda. E aquilo, galera, eu não tô com pressa nenhuma, tá? E até mesmo para quem tem compromisso, algo do tipo, depois eu disponibilizo. Mas quando eu começo a dar exemplo com vocês, cara, isso aí, para quando vocês forem reassistir lá na frente as aulas, vai fazer muita diferença para vocês estarem no aprendizado de vocês aí. Beleza? essa aula de médias tem quanto tempo gravada? Cara, deve ter umas 3 horas, cara, 2h30, por aí. Mas eu mando lá no grupo de vocês já chegam com perguntas também. Manda lá e a gente assiste na segunda e a gente mete Perfeito. bronca aí. Pra vocês terem ideia, cara, só de médias é uns 40 slides aqui, cara. É muito, muito conteúdo. Beleza? Beleza. Então, fechou, galera. Boa sexta-feira para todos. Bom final de semana. Foi um prazerzão aí estar mais um dia com vocês. E segunda temos uma super aula aí para estarmos aprendendo juntos. Beleza, pessoal? Beleza. Valeu. Fechou? Forte abraço. Contem comigo aí, galera. Coisa, tamo junto aí. Bom final de semana, Valeu. pessoal. Bom final de semana. Valeu, valeu.